Olá! Hoje a gente vai fazer uma análise mais profunda de um livro bem especial, né? Filoteia ou Introdução à Vida Devota, de São Francisco de Sales. Isso mesmo, um clássico lá do século XVII. E o interessante que ele mesmo diz é que não é um livro para quem vive isolado em mosteiros, é para Filoteia, Que significa alma que ama a Deus, né? para pessoa comum que está no mundo com trabalho, família, Exatamente. vivendo a vida normal. É uma ideia bem ousada para a época. Salles defendia que essa devoção, esse amor a Deus, não só era possível fora dos conventos, como era essencial ali. E ele usa umas imagens muito boas para isso, né? Viver no mar sem pegar o sal. Ou voar entre as chamas sem se queimar. A ideia é essa, estar no mundo, mas, assim, não se deixar levar pelo espírito do mundo, sabe? Entendi. Buscar aquela doce fonte da devoção, mesmo no meio das águas amargas, como ele diz. Exato. E aí tinha uma humildade. Admitia que, sendo bispo, cheio de coisa para fazer, talvez achassem estranho ele escrever sobre isso. Mas ele via como um dever guiar as pessoas, né? E dizia que escrever sobre isso era um jeito de aprender também. O melhor modo de aprender é ensinar, ele falou, buscando para si mesmo aquilo que ensinava. Muito bom. Então, vamos ver algumas dicas práticas que ele dá nesse livro. Um ponto que ele bate muito na tecla logo no começo é a necessidade de ter um guia espiritual. Sim, ele compara com a história de Tobias, que precisava de um guia para a viagem. É ter alguém para acompanhar, para aconselhar. E logo depois dessa busca pelo guia, ele fala da purificação da alma. Como funciona isso na prática? É algo rápido? Não, não. Ele adverte muito contra a pressa. É um processo. Sair do pecado, dos apegos, é como o dia amanhecendo, aos poucos. Entendi. Não é um botão de ligar-desliga. De jeito nenhum. E a perfeição para ele não é não ter falha, sabe? Ninguém está livre disso. A questão é não consentir. É lutar contra. Ah, essa distinção é importante. Sentir não é o mesmo que aceitar. Exatamente. E, nesse sentido, ele até sugere uma confissão geral. Não que seja obrigatória para todo mundo, mas pode ser útil. Útil para quê? Para se conhecer melhor. Para se conhecer melhor, para ter mais segurança. Especialmente se a pessoa sente que as confissões anteriores foram meio corridas, sabe? Superficiais. Faz sentido. E depois dessa purificação vem a questão das virtudes, né? Ele fala que não adianta sair praticando qualquer coisa. Isso. Tem que escolher as certas para o seu estado de vida. E a rainha de todas para ele é a caridade, o amor. A base de tudo. Sempre. Aí ele diz que algumas virtudes como brandura, temperança, modéstia, humildade, essas têm que estar em tudo, como sal na comida, Uhum. temperando a vida. Isso. Já outras, tipo a fortaleza, são para momentos específicos, desafios maiores. E a humildade que você mencionou, ele tem uma visão bem particular, né? Não é só se achar o pior de todos. Não mesmo, é reconhecer a própria fraqueza, o que ele chama de abjeção, mas, e aqui está o ponto, amar essa fraqueza. Amar a fraqueza, como assim? Amar por amor a Deus, sabe? Aceitar que a gente é limitado, sem cair naquela falsa humildade de ficar se rebaixando só para parecer humilde ou deixar de fazer o bem com medo de se mostrar. Puxa, isso é profundo. E para as pessoas que têm posses, riquezas, como fica a tal da pobreza de espírito? Ele descomplica isso. O segredo está no coração, desapegado, mesmo tendo bens. Certo. Ele usa a imagem dos alciões, uns pássaros que fazem um ninho no mar, mas o ninho flutua, é impermeável. Estar nas riquezas, mas com o coração acima delas. Gostei da imagem. E na prática, como se vive isso? Com a esmola generosa, claro. E mais importante ainda, ele diz servindo os pobres diretamente com amor. Se fazer servo dos pobres. É um desapego ativo, não só mental. Entendi. E esse desapego se aplica aos relacionamentos também? Ele fala sobre amizades, né? Fala, e é bem direto. Ele alerta muito contra as amizades que são só por diversão superficial, sabe? Ou por vaidade, aparências. Aquelas amizades meio vazias. Exato. A amizade verdadeira e espiritual ele diz que é rara, mas muito valiosa. São almas que se ajudam, que compartilham a fé, os bons desejos. Viram um só coração. Isso. E para quem está no mundo, ele acha essas amizades essenciais. Um apoio mútuo que talvez quem está na vida religiosa já tenha na comunidade. Essenciais, mas raras. E aí entram os desafios, né? As tentações. Como ele orienta a lidar com elas? Olha de novo aquela distinção chave.
Sentir a tentação não é pecado. O problema é consentir, é ceder. Certo. Enquanto aquilo te incomoda, não te domina. Exato. E o remédio que lhe dá é universal e bem focado. Voltar o coração para Jesus na cruz. Olhar para ele. Simples e direto. O amor a Deus, concentrado ali, seria o antídoto para tudo. E para cultivar esse amor, a oração, a meditação, ele dá alguma dica mais concreta? Sim, ele recomenda muito meditar sobre a vida e a paixão de Cristo. Mas tem uma dica que eu acho fantástica, super prática. O ramalhete espiritual. Ramalhete espiritual, o que é isso? Depois de meditar, você escolhe uma ideia, uma resolução, algo que te tocou mais. Como se colhesse uma florzinha desse jardim da meditação. Uhum. E aí, você leva essa florzinha com você na mente, durante o dia. Tenta lembrar dela, aplicar. É um jeito de trazer a oração para o concreto, para o dia a dia. Nossa, que ideia bonita. Um mindfulness espiritual do século XVII, quase. E para manter essa chama acesa, ele fala em renovação, né? Sim, fundamental. Pelo menos uma vez por ano, parar, olhar para o coração, ver onde falhou, renovar os propósitos, como dar corda num relógio. Para não deixar a bateria acabar. Exato. É para renovar as forças, reanimar o fervor, fazer as virtudes florescerem de novo. Olhando para tudo isso, então a mensagem dele continua muito atual, né? Essa ideia de que a vida espiritual profunda não é só para alguns, mas é possível para qualquer um, no meio da nossa rotina. Totalmente. Não é buscar uma perfeição mágica instantânea, é uma caminhada, uma luta constante mais paciente contra nossas falhas, com a ajuda da graça, de bons conselhos. E dessas amizades espirituais que ele valoriza tanto. Isso. O importante é o desejo sincero e a perseverança, né? Não desistir. Fica então talvez uma pergunta para a gente pensar. Nesse nosso mundo tão corrido, tão cheio de informação, como é que a gente poderia cultivar o nosso ramalhete espiritual de cada dia? Ou achar esse sentido mais profundo nas pequenas coisas, como o Salles sugeria? Uma ótima reflexão. Encontrar Deus nos detalhes do cotidiano. Exatamente. Algo para a gente elevar. Bom, por hoje é isso. Até a nossa próxima análise. Até a próxima.